Olá pessoal, aqui é o professor Gilberto e eu vou colocar aqui nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre eh, circuitos elétricos aqui, tá? E os elementos principais dos circuitos elétricos. Aqui eu tenho um kit de montagem de circuitos virtuais que vem do FET aí, que é um kit de simulações de ciência como um todo aí, tá? Então aqui eu vou trazer aqui alguns elementos principais dos circuitos elétricos aí, tá? Que a gente vai usar no correr das nossas aulas aí. Então, um dos principais que a gente vai ter, pelo menos os elementos básicos que a gente vai ter que ter, vai ser uma bateria, que ela vai ser a nossa fonte, uma pilha aqui, deixa eu separar isso aqui, pronto. Temos uma pilha que tem polo positivo e polo negativo aí. A gente vai ter aqui um fio condutor, que é por onde a corrente vai circular, que vai ligar os diferentes componentes eletrônicos. Aqui a gente vai ter um receptor aí, uma lâmpada que vai estar consumindo energia elétrica aí. E um elemento que também vai ser muito importante, que vão ser o resistor, que oferece resistência elétrica à passagem da corrente, juntamente assim como as lâmpadas também, tá? E aqui interruptor que vai servir para ligar ou desligar os circuitos elétricos aí. Então, um circuito elétrico básico, pelo menos ele vai ter que ter uma fonte aí, vai ter que ter os condutores, algum dispositivo que ofereça resistência e alguém para ligar e desligar aqui, tá? Então, nossos circuitos básicos aí vão ter que ter esses elementos aí, tá? Então, eu vou guardar aqui alguns deles aí, eu vou montar um circuitinho aqui com um interruptor, uma pilha. Vou fazer algumas conexõezinhas aqui. Tá, vou montar aqui um circuito básico aí, o circuito aí que a gente vai ter usando uma pilha e uma lâmpada em nosso interruptor aí. Tá, aqui a gente vai ligar e a gente vai ter funcionamento aqui da nossa lâmpada aqui. Tá? Aí, vamos ver algumas informações aqui desse nosso circuito. Primeira coisa que eu falei em sala de aula é o que faz os dispositivos funcionarem. É uma corrente elétrica. O que vai ser a corrente elétrica? Vai ser o movimento de cargas dentro de um condutor aí. Então, aqui a gente não vai estar vendo isso aqui, obviamente, que a gente vai ter, só ver a lâmpada acesa, mas lá por dentro a gente vai ter isso aqui. Essa circulação de cargas, isso aí são elétrons aí, tá? Vou olhar um pouco mais de perto aí. Lembrando que os elétrons têm carga negativa, conforme a gente viu nas aulas, vai ser essa circulação aqui, tá? Essa circulação de carga, a gente mede ela em uma unidade chamada de ampere. Então aqui eu tenho um medidor de corrente, que é o chamado amperímetro. Ele vai medir uma corrente elétrica, e nesse caso está marcando uma corrente de 0,9 amperes, que vai ser gerada por essa pilha aqui, por essa bateria, e essa bateria vai ter uma tensão de 9 volts entre seus terminais. E mais ainda, essa lâmpada, ela apresenta uma resistência interna aí, tá? Que no caso aqui, ela vai ter uma resistência de 10 ohm aí, tá? Então, a resistência da lâmpada vai determinar para mim quanto de passagem de corrente que ela permite. Por exemplo, eu comentei a respeito da primeira lei de Ohm, que se um objeto tem uma resistência muito alta, quanto mais resistência, mais difícil vai ser para a corrente circular, então menos corrente. Por exemplo, se essa lâmpada eu colocar uma resistência aí maior, o brilho dela diminui. Observa aí por que vai diminuir? Porque a gente vai ter menos corrente elétrica para estar circulando aí. Eu tenho uma resistência de 41 ohm,
tá? E aí então vai fazer uma corrente elétrica de 0,22 aí. Então se eu pegar aí diminuir essa resistência, diminuir essa resistência, tá? Menos resistência, eu vou ter aí mais corrente elétrica, tá? Eu tenho um brilho maior. Claro, eu também posso ter a situação de ter uma resistência zero aí, que aí ocorre o que a gente chama de curto-circuito. Aí, se a resistência for muito baixa, então a gente pode ter uma corrente muito alta aí, tá? Então, tem essas questõezinhas a serem consideradas. Quanto mais resistência, menos corrente elétrica, a corrente é bem pequena. Aí, caso contrário, quanto menos resistência, mais corrente elétrica a gente vai ter aí, tá? Então, modifiquei aqui a resistência da nossa lâmpada aí, tá? Então, a ideia geral dos nossos circuitos, pelo menos a ideia mais básica que a gente vai ter vai ser essa aí, tá bom? Desligando aqui.